Boa noite, boa noite. Boa noite para quem está entrando aqui comigo agora no Instagram para a gente falar sobre mãe. Mais uma live riquíssima, linda, maravilhosa que eu e a Alessandra preparamos para vocês. Mandando já meus aviãozinhos. Então, por favor, você que está entrando, também mande, convide as pessoas. Oi, Ale! Oi, tudo bem, minha amiga? Tudo jóia. Amei a cor do seu casaco. Linda, maravilhosa, brilhante. Ai, Radiante. adoro laranja, minha filha. Lindo, adorei, adorei. Ah, gratidão. E Estamos aí? aqui, né? Segunda-feira chuvosa, né? Temos que pôr uma cor aí, né? Opa! Eu estou em Brasília hoje, não estou em São Paulo. Então aqui tá calor, aqui tá Ah, é gostoso, tá verdade. agradável. E Ai, aí? que inveja, credo. Aqui Ai, aqui tá chovendo. não, aqui tá super gostoso, dia claro, lindo, cheio de sol. Ai, que delícia, Quarta, amiga. quarta-feira eu tô aí, eu levo o sol daqui para ir. Por favor, por favor. Bom Eu dia, sou do sol, gente. Precisamos, né, de chuva, de frio, mas eu vou te falar, viu? Para mim, solzinho é é vida. bom, Maria, o vida. pessoal Deixa eu tá arrumar. entrando aí. Ai, será que Isso. o pessoal hoje vai entrar? Será que o povo tá com friozinho aí debaixo dos cobertores? Então, bora Deixa, mandar aí os aviõezinhos para a gente já começar a nossa live. Que o tema já tô, hoje tá muito bacana. A gente vai falar sobre autoestima. tô Sobre mandando aqui, tô dando aviãozinho pra geral aqui, Rê. isso aí. Ó, Vai já ia até te fazendo marcar. daí também. Quem for entrando, gente, vai mandando aviãozinho para todo mundo, tá? Às vezes o Instagram acaba não avisando, né, as pessoas da live, mas É, vamos junto, vamos, vamos junto. vamos sim. Mas vamos começar, né? Eu estou aqui falando com você, mas estou mandando para algumas pessoas. Mas vamos começar essa Sim, live eu vou cheia até de. tirar uma cartinha agora aqui para essa live específica. Deixa eu só E aí, terminar de mandar aqui para a galera, porque aí isso. fica bom. E é o seguinte, para quem está entrando, a gente vai fazer um sorteio para você que ficar aqui do início ao fim. A gente vai sortear alguém para fazer uma constelação. Olha que bacana. Sim, sim, sim. Gente, quem quiser, né? Quem sentir no coração, se já conhece ou se não conhece, vai aí, manda para o direct meu ou da Rê, escrito eu quero. Que aí a gente depois vai fazer o sorteio, vai gravar o sorteio tudo bonitinho. E vamos sortear aí uma constelação para vocês, totalmente gratuita, para fazer na quinta-feira, né? Com pessoas que a gente já está se encontrando, né, Rê? Para Isso. fazer essa constelação. Escreve. Marcinha, boa Boa noite. noite. Escreve aqui, eu quero, e também manda um direct pra gente, eu quero. Para quem participar e tiver interesse, vamos sortear, tá bom? A Sabrina também entrou, que é Legal, da bem-vinda, Boutique Marcinha. Sensual. Farei também live com ela agora no mês de junho. Vamos falar sobre isso, né? Sobre esse tabu, né? Que ainda falamos, ainda existe um tabu, né? Sobre o alto prazer, sobre o diálogo com o marido, né? Muitas pessoas são casadas aí há 15, 20 anos e ainda não se sentem à vontade para falar, né? Sobre sexo, né? Sobre o que gosta, o que não gosta. Então, em junho, nós também vamos fazer, né? Vamos, Bastante live para trazer um pouco mais de leveza para esse tema. sim. A gente só vai definir se a gente vai manter na segunda ou se a gente vai transferir essa live para terça-feira, tá bom? Mas Eu acho vamos. melhor a gente mudar para terça, porque esse povo da segunda tá com preguiça.
Mas vamos lá, vamos entrar no assunto. E se vocês também quiserem participar, mandando questionamento aqui pra gente, fazendo alguns comentários, sempre enriquece a nossa live, tá bom? Muito, muito, Eu, muito. Mandem perguntas. então, vamos começar, Lê, falando sobre aí esse vazio, né, de preencher a alma, essa autoestima baixa, o que será que vai trazer essa live? Mas tem muita informação, né, para a gente trazer aqui, principalmente quando a criança é impedida de se manifestar. Vamos começar com esse tema? Vamos. Bem importante, né, Rê? Eu acho que tanto se fala de autoestima, né? Então, assim, principalmente nós mulheres, né? Vem esse tema autoestima aí de todas as maneiras, né? É cabelo, é unha, é cílios, é isso, é aquilo, é o corpo, se tá magro, se tá isso, tá aquilo. Aí criam estereótipos, né? Só que o primeiro passo, como tudo na nossa vida, né? É olhar para dentro. Então, quando a gente olha para dentro e começa a cuidar de nós mesmos, né? Aí as coisas reverberam até para as pessoas que estão ao nosso redor, né? E essa criança que você disse, né, o Rê, quando essa criança ela não pode se expressar, quando essa criança é travada ali, ela vai criando, né? Eu repito isso em todas as lives, né? Porque às vezes entra gente diferente. E eu sempre falo muito que desde o 43º dia que a gente está dentro da barriga da nossa mãe, a gente já está criando ali, né, os nossos neurônios e junto com eles, sentimentos, emoções, sensações. Então, quando a gente nasce, né, e daí desde muito pequeno, a gente é proibido a todo momento de ser dito, né? Ou então quando a gente faz ou então quando a gente só apronta alguma coisa, que a mãe vai lá e grita e dá atenção, aí aquela criança vai entendendo que ela precisa ser a criança boazinha para receber um parabéns, um elogio, né? Ou então que ela precisa fazer alguma coisa que é considerada errado para chamar atenção. E aí essa criança vai crescendo tendo esse entendimento, né, sobre o que ela precisa fazer para ser vista. E aí ela cresce e vira aquele adulto que fica querendo, né, às vezes chamar atenção, às vezes desviando aí a postura para que ela seja vista, mas que na verdade é um vazio que está lá dentro, né, daquele sensação de abandono. Você está falando e eu estou pensando aqui, né, em algumas... A gente vai relembrando, né, as nossas cenas de infância ou cenas de outras pessoas, né, de pais que às vezes tá passando por momentos difíceis e acaba descontando sem querer, né, porque eu acho que ninguém quer machucar a criança ou seu filho, mas tem pais que manda, né, o filho, engole esse choro, para de falar, né, para de ficar nessa imaginação. E quando os pais fazem isso, acaba criando traumas. E aquilo que você passou, né? Quando eu crio um trauma, a gente silencia e fala assim, epa, peraí, para eu receber o amor dos meus pais, da minha mãe principalmente, eu preciso o quê? Eu preciso ser aquela menina educada, a menina que fala baixo, a menina que não interrompe, a menina que não chora, a menina que não tem segurança, a menina... Milhões de coisas a gente deixa de manifestar a nossa criança, a nossa essência, porque eu preciso ser aceita, eu preciso ser amada. E daí a gente cresce, né, com essa sensação de rejeição. E a gente percebe que tem muitas famílias, principalmente com a comunicação violenta, que é um tema super em alta, né? Porque tudo é crítica, tudo é julgamento, cala a boca, vai dormir, né? Aqui só tem adulto, e a criança só quer pertencer e só quer o amor, né? Da nossa mãe. E a gente não percebe o tanto que traumatiza as crianças, e essa criança vai crescer sem a autoestima,
ou melhor, querendo agradar os outros, e daí fica com o que abaixa a autoestima, né? É você não ser quem você consegue ser, né? É o auto-amor, né? É você saber se respeitar, ser do jeito que você é. E se sentir feliz por isso. Então, quando eu sou criança, né? E é que nem você falou, né, Rê? Os pais não fazem isso, nem sempre é por mal, né? Aliás, nunca. Na verdade, na maioria das vezes, esses pais também foram crianças tratadas dessa maneira, né? Esse fim de semana eu tive até uma questão com meu filho e eu falei para ele, né? Porque meu filho brinca sempre. Até entrou aí o senhor Dornelas aí. E eu tava falando dele. Bem-vindo, bem-vindo. Thelminha, coisa boa. Ai, Thelminha, Robinho. Ai, gente, boa noite. Beijo para vocês. Enviem aí aviãozinho para todo mundo, tá? A gente está falando um tema muito importante. E aí, nesse final de semana, tive uma questão que a gente estava conversando, eu estava conversando com meu filho, e eu falei para ele, né? Porque meu filho brinca muito, né? Já tem 19 anos, ele brinca muito. Ele fala, minha mãe encontrou Jesus, minha mãe não era assim. Minha mãe só gritava, que não sei o quê. E aí eu peguei e falei para ele, né? Eu falei, meu filho, eu gritava porque eu fui criada no grito, né? Então, a minha forma de me defender foi acabando assim, me tornando o que eu menos queria. Então, eu acabei tratando o meu filho até os 13, 14 anos como eu era tratada, no grito, né, com palavras agressivas, né, e isso já melhorada, né, porque tem muitas coisas, né, que eu vivi com meu pai, que eu até participei de uma vivência no sábado lá no Canto da Mata, incrível, que me resgatou e aflorou algumas coisas dentro de mim bem importantes. Então, eu estou me sentindo assim, parece que eu lavei minha alma, sabe, no sábado. E eu fui criada assim, né? Eu não, né? Nós todos, mas como eu era assim, vamos dizer, um pouco não, eu era muito assim, rebelde, de bater de frente, então eu fui criada daquele jeito, de cala a boca, você não sabe de nada. E só ficava tudo bem quando eu baixava a bola, o que quase não acontecia. Então eu criei essa máscara do tudo bem, E convenhamos, né, Ale, a nossa geração, a gente não tinha voz, né? Os nossos pais não tiveram voz com os nossos avós e nós também, por sua vez, tivemos pouca voz para nos expressar. E eu acho que essa geração nova que está vindo, a gente está tendo que olhar com muito carinho e atenção para a gente não repetir um adulto traumatizado. Mas a grande verdade, fora né, que essas crianças que estão vindo, né, eles já chegam aqui muito evoluídos, né? Estamos numa nova era. As crianças de hoje em dia são diferentes, né? Elas estão vindo numa era de tecnologia, numa era de que tem informação de tudo a hora que quiser, um clique. Então, eu estava até conversando com alguém esse fim de semana e a gente trouxe isso daí que você falou, né? Nós não tínhamos, mas eles já chegam com a voz. E aí, o que está acontecendo? Né? Muita gente fala assim, é a geração mimimi, a geração... Não, não é. É a geração que fala, que sabe o que quer. E nós que somos os pais, né, dessa geração, não estamos sabendo lidar com aquilo ali. Porque, meu Deus, né? O que eu faço? Por onde eu começo? Eles não aceitam o não nosso, né? E eu acho que, querendo ou não querendo, nós temos os nossos traumas de infância, né? Que sejam pequenos ou que sejam grandes, e a gente, de certa forma, está recuando para não cometer os mesmos erros ou as mesmas atitudes, se é que eu posso dizer assim, né? E para porque isso... trazendo para a visão sistêmica, né? A gente precisa aceitar, mas a gente não precisa copiar, né? A gente pode fazer da nossa vida algo bom, algo diferente. Né? Exato. E quando a gente fala, né, dessas crianças impedidas de manifestar, que foi a nossa geração, o que trouxeram, né, de trauma? O medo, a insegurança, né, o medo de se manifestar, o querer agradar todo mundo, e daí se perde a própria essência. E a gente está falando desses adultos, que somos nós, né, para a gente ter a capacidade de olhar para isso. E muitas vezes, né, a gente escuta comentários como assim, eu não fui criado assim,
e não morri. Ah, eu não fui assado e não morri. Mas estamos aqui entre muitas, milhares e milhares de pessoas com problemas emocionais, com questões importantíssimas para tratar. Em depressão, a depressão é a doença desse século. E assim, será que é por quê? Porque lá nós fomos bloqueados, lá nós fomos travados, lá nós fomos proibidos de ser quem nós éramos, né? Então, cada vez mais a gente tem que trabalhar daqui para frente de permitir e aceitar que os nossos filhos sejam quem eles são, né? Liberar nossos filhos dessa expectativa que a gente cria, né? Tem até uma frase esses dias que eu postei da Madre Teresa de Calcutá, até queria achar aqui, mas agora depois eu posto. Mas é mais ou menos assim, né? A gente tem os filhos, eles vão sonhar, mas não vão sonhar nossos sonhos. Eles vão voar, mas eles não vão voar nossos voos, né? E o que a gente tem que, como pais, né? Porque nós somos filhos, todos nós, mas como pais, nós temos que permitir, né? E tratar nossos filhos como plantas. Então, nós vamos regar essa plantinha, nós vamos dar amor para essa plantinha, mas nós não vamos conseguir controlar a forma com que essa plantinha vai crescer, né? Para onde ela vai se expandir. Então, falando disso que nós trouxemos hoje, da autoestima, quanto mais a gente vai, né? Nós que já somos adultos e que estamos com as nossas questões, nós temos que trazer, né? Numa constelação sistêmica, numa terapia, o que foi que causou isso que eu estou hoje sentindo, né? Por que eu me preocupo tanto com o que os outros pensam, né? Será por quê? A gente tem muitas pessoas com muita insegurança, com muito medo de ir para a vida, né? E tá mais do que provado, né, Ale? Eu acho que não são só esses traumas que geram esses medos, essas inseguranças, mas geram também doenças como a depressão, como a ansiedade, como a síndrome do pânico. E tudo isso está mais do que provado na metafísica da saúde, na psicossomática, na medicina germânica, que são traumas que a gente carregou da infância e que a vida está nos dando oportunidade com essas doenças, com essa manifestação, para a gente olhar de onde que vem tudo isso. Né? Então, a gente precisa ter esse auto-amor, se permitir a olhar para tudo isso, seja numa constelação, numa terapia, mas geralmente vem lá de trás, né? Da infância. Vem lá de trás. É uma carga, né? Da infância e de vidas anteriores também, né? Mas para quem não é do mundo que acredita, mas para a ancestralidade, né? Então, assim, quando eu estava lá dentro da barriga da minha mãe, né? Eu vivi situações que a minha mãe viveu. E a minha avó também, e assim por diante. Então, já vem esse efeito dominó, né? E como que eu faço? Que nem, né, tem uma imagem que é um monte de fósforo, né? Aceso, e aí um desce assim, e ele fica ali sem ser aceso. Como que faz isso, né? É você sair desse efeito manada. É você ser a ovelha negra, né? Da parte boa, de buscar ajuda para você, porque quando você busca ajuda e cura para você, você está também contribuindo com a cura da sua família toda. Então, Douglas, boa noite. Silvinha, boa noite. Galera, só para reforçar, tá? Todos que participarem dessa live, envie para nós. Eu quero. Se você quer fazer uma constelação, uma sessão de constelação sistêmica, se você tem vontade de saber como funciona, ou se você já fez e quer fazer outro tema, mande para nós. Eu quero. A gente vai fazer um sorteio depois de uma sessão de constelação sistêmica totalmente gratuita, tá bom? Ô, Lê, vamos falar também, você estava falando, né, que a gente já na barriga da nossa mãe já sente várias coisas. Eu acho que um outro tema que a gente pode trazer, né, uma outra bate-papo sobre esse tema é a criança indesejada. Né? Aquela criança que foi gerada sem o desejo, né? Os pais, né, fizeram o ato, veio a gravidez e eu não queria que esse filho nascesse, mas ele nasceu. Né? E até isso, Rê, que você está trazendo, é importante assim,
até o cuidado da fala da mãe, tá? Porque muitas vezes essa mãe fala, não é por mal, mas essa criança escutou, né? Você, adulto, pode ter escutado isso, e você também tem que tomar cuidado hoje, né? Com a expansão de consciência que a gente vem buscando, para não falar. Sabe aquelas frases, essa daí foi a raspinha do tacho. Essa daí veio de enxerida. São frases que muita gente escutou, né? Então, aquela frase assim de, nossa, eu tomava anticoncepcional, meu Deus, eu não queria ser mãe. Então, essas frases que você às vezes está falando para uma amiga, para uma irmã, para qualquer pessoa que está ali, a criança está lá. A criança está absorvendo tudo que você está falando. Então, essa gravidez indesejada, ela engloba desde quando a mãe está grávida, que é o que você estava falando, e também depois que nasce, pela fala da mãe. A nossa fala, como mãe, né, é muito forte. Então, assim como a gente fala assim, a oração de mãe é forte, a reclamação também de mãe é forte. Porque você reclamar é você clamar uma coisa duas vezes, né? Então, quando você fala isso para o seu filho, não, o seu pai... Não, o seu pai não queria. O seu pai queria que eu tivesse tirado. Essa fala da mãe é muito poderosa. Então, isso também entra na autoestima da pessoa quando ela fica adulta. E essa fala ou esse sentimento de, querendo ou não querendo, é uma rejeição, né? Eu não queria esse filho, né? Enfim, o que ele sente quando nasce e desenvolve, talvez na fase adulta, ele vai sentir rejeição, ele vai ficar introspectivo, né? Ele não quer incomodar os outros. Porque quando a gente fala que a pessoa tem a ferida da rejeição, muitas vezes ele não quer incomodar, na verdade, para não ser rejeitado. Porque se alguém reclama, a pessoa sente-se rejeitado. Então, observa se você é mãe ou se você é pai, tomar o cuidado com isso. Porque quando a gente rejeita, mesmo que depois você ame essa criança nasce, quando você pega, dá o peito e você começa a amar, ela já escutou lá na barriga a tua rejeição e fica gravado no inconsciente. Então, essa baixa autoestima também é causada por isso, né, Ale? E a gente tem que tentar... Maravilhoso isso que você trouxe, porque a criança, né, além da gente falar da criança, e se você que é adulto, né, assim como nós aqui, percebeu e sente isso, essa necessidade de não falar o que você pensa, esse medo, né, de ser criticada, de ser julgada, dá uma olhadinha para trás, né? Eu sempre falo lá do Sankofa, né, que é aquele símbolo africano que fala muito, né, de você olhar lá para trás. Então, faça essa autoavaliação também, de que se você sente isso, se você sente esse sentimento de rejeição mesmo, a todo momento, se você se pega falando assim, no trabalho, né, por exemplo, nossa, ninguém gosta de mim aqui. Nos amigos, esse pessoal só são meus amigos porque eu sou casada com fulano. É porque é minha irmã. É porque... Olha para trás, investiga. E se você percebeu que aconteceu isso com você, né, você tem dois caminhos aí. Se vitimizar e passar o resto da sua vida entendendo que você foi crucificado, que você foi isso, que você foi aquilo. Ou falar, peraí, eu posso ressignificar. E trazer isso, né, para uma constelação sistêmica, para uma terapia, que existem milhares de técnicas aí. Para quê? Para você conseguir enxergar de onde veio e ressignificar. Porque todos nós somos, né, merecedores. Todos nós. Não existe ninguém aqui. Eu não estou falando de religião, tá, gente? Mas Deus nos colocou aqui, o universo, o Buda, o Sol, independente do que você acredita, né? Nós estamos todos aqui para viver em plena abundância, para vivermos felizes.
Ai, olha só, vou ter que... Vai falando aí, Rê. Vai lá. Porque eu trago meu marido do lado de fora. Tá Já bom. Tá bom. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui na live é também aquela pessoa que tenta resolver tudo para os outros, né? Que carrega um peso gigante e se coloca grande perante a família, perante os amigos, para tentar resolver tudo. Não sei se você estava com fone de ouvido ou me escutando, Ale. Eu estava falando daquelas pessoas que se colocam grande demais, quer carregar tudo nas costas, que cria um desequilíbrio gigante, porque acaba baixando a autoestima quando você quer resolver tudo pelos outros, pelo marido, pelos pais, pelos próprios irmãos, né? Você chegou Verdade. a escutar tudo? Eu não ouvi, eu fui lá abrir a porta, não ouvi, é a vida real. Gente, quem estiver entrando aí, ó, o Gabriel entrou, Ateliê, a Andresa, a Laurinha, só reforçando, gente, entrou na live, quer fazer uma constelação sistêmica familiar? Nós vamos sortear depois daqui uma sessão totalmente gratuita, tá bom? Então, quem quiser participar do sorteio, manda para mim ou para a Rê. Eu quero, que a gente vai colocar o nome de vocês no sorteio. Então, Rê, eu não ouvi o que você tinha falado, não. Eu estava falando que, às vezes, as pessoas, algumas pessoas se colocam muito grande, muito peso para resolver os problemas que são dos outros. E eu ia até puxar, quando você chegou, que é o seguinte, alguém, dentro da constelação sistêmica, quando uma pessoa se coloca muito grande, a gente fala que, às vezes, alguém que foi proibido lá atrás, na nossa ancestralidade, ou alguém que foi excluído, e ela vem para colocar esse peso e acaba baixando a autoestima. Então, ela investe muita energia nas outras pessoas e acaba não tendo o sucesso que ela gostaria por esse peso que ela coloca. É isso que eu estava comentando. Na verdade, então, ela carrega. Ela pode ter sido excluída, né? Ela pode ter sido excluída, ou alguém antes dela pode ter sido excluída. Isso. E essa força sistêmica, né? Ela acaba sendo maior do que nossa própria vontade. Então, gente, isso tudo é inconsciente, tá? Porque 80% dos nossos 90% dos nossos pensamentos são inconscientes, né? E as situações, 80%. Então, vocês imaginam, milhões e milhões, 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 milhões de pensamentos na nossa cabeça, só 10% que a gente sabe por que a gente está pensando aquilo. Então, você imagina, aquela pessoa, ela foi excluída, ou alguém antes dela foi, e ali agora ela precisa se pôr como grande, se pôr como autossuficiente. Aí é aquela pessoa que quer fazer tudo. Sabe aquela pessoa que você fala assim, tô pensando em fazer meu aniversário. Pode deixar. Eu vou comprar o bolo, eu vou fazer a festa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, a pessoa é capaz de pegar dinheiro emprestado para poder fazer aquilo para você, sem poder, para quê? Para ela se parecer grande, para ela se parecer útil, né? Porque em algum momento também lá na criança ela pode ter sido, né? Você não sabe fazer nada, você não sabe. Então ela precisa ser grande a favor dos outros, né? E é muito Exatamente. complicado, porque isso, de certa forma, a pessoa sente medo, fraqueza, baixa autoestima. Por quê? Porque ela não está olhando para ela só está olhando para as outras pessoas. Isso causa um desequilíbrio gigante, né, das pessoas. Total. E ela precisa olhar o amor e o respeito consigo mesma para ser inclusa, sem a necessidade de querer agradar a todos, né? E aí, que bom que você trouxe essa parte do equilíbrio, Rê, só para a gente reforçar, né? Que eu vi que entrou algumas pessoas novas aí que não entraram em outras lives. Então, assim, gente, existem 3 leis, né, que são regidas aí pela constelação. E uma delas é essa do equilíbrio. Então, essas 3 leis são a lei da ordem, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento. Nós estamos infringindo essas leis o tempo inteiro.
Então, é por isso que quanto mais você conhece, você lê sobre a visão sistêmica, sobre as 5 feridas, sobre tudo, né? Quando você mergulha ali dentro de você com autoconhecimento e autocura, porque né, só nós podemos nos autocurar, né, através de conhecimento, você aprende a olhar essas relações, tá? Então, o que é esse equilíbrio? Ah, Alessandra, como assim equilíbrio? Todo mundo que está assistindo e quem vai assistir já deve ter passado por essas situações de você fazer muito pela pessoa e aí daqui a pouco a pessoa se vira contra você. Então, gente, interage aí com a gente, tá? Vai falando se isso já aconteceu, como é que é, perguntem. Então, por exemplo, às vezes eu vou lá, eu e a Rê somos amigas. Aí eu vou lá, faço uma coisa para a Rê, faço outra, faço outra, faço outra, faço outra. Daqui a pouco, ela vai se sentir inconscientemente, tá? Porque isso não é consciente. Ela vai falar, caramba, mas como que eu vou pagar tudo isso que a Alessandra fez por mim? E aí, ela vai se afastando, porque, caramba, não sei, é inconsciente. E eu vou falando, meu Deus, mas depois de tudo que eu fiz por ela, agora ela está se afastando. O que eu fiz para ela de mal? E aí, esse desequilíbrio... E essas pessoas, normalmente, Ale, desculpa ter te atrapalhado, essas pessoas que ajudam demais os outros, sente que não serve para nada, porque o outro não reconhece, se força para se mostrar e às vezes se sente que não é vista, né? E se esforça para se posicionar e tomar o seu lugar, mas assim, é um peso gigante que ela não consegue. Então, a busca pelo autoconhecimento é necessário para ela sair dessas dores, de achar que o mundo é injusto comigo, eu faço tudo, ninguém me reconhece, o outro me virou as costas. Porque inconscientemente a gente está entrando no desequilíbrio. A Andressa até comentou que a autocrítica também é autorrejeição, completamente, né? Critico demais, me critico demais, ou seja, eu me rejeito. Antes da pessoa me criticar, eu já estou me criticando, e antes da pessoa me rejeitar, eu mesmo estou me rejeitando. Porque eu já estou me colocando para baixo, a autoestima vai lá embaixo. É muito triste, né, Rê? Isso é muito triste. Rê, eu acho que eu tô falando, acabei falando em cima de você, porque eu acho que deu uma falhada aí no... Não sei. Delay. Eu não sei se é o seu ou se é o meu, tá? E aí, Rê, isso que você falou, né? E a Andressa também trouxe, né? Da autocrítica também a rejeição. E às vezes a gente espera, a gente tá adulto e a gente ainda tá falando lá da infância, né? De como a gente era criticado, de como a gente era isso. E aí você cresce e você fica assim, se machucando, sabe, gente? Eu acho que o mais importante é isso. Observa se você está se machucando. Sabe, você faz uma coisa boba, uma coisa ali que para você é errado. Ai, nossa, como eu sou burra. Quando você fala isso, você está se agredindo demais. Na vivência que eu fiz em março, Rê, eu pedi para cada um entregar um papelzinho e falar assim, o que você fala de você? De ruim, assim, o pior. Aí teve gente que colocou, ai, lenta, como você é lenta, e como você é burra. Nossa, que grossa que você é. Aí eu peguei, sorteei os papéis todos e pedi. Aí, por exemplo, você escreveu lá que você se acha burra. Aí eu peguei esse papel. Aí você teve que falar para mim como se você estivesse falando. Alessandra, você é muito burra. Você é muito isso. Ninguém conseguia falar. Eles não conseguiam falar. Aí eu falei assim, então, é isso que a gente faz com a gente. Então, quer dizer que eu posso me chamar de burra. Eu posso me chamar de lenta. Eu posso falar que eu sou desorganizada, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas eu falar isso pro outro, na cara do outro, aí eu não tenho coragem. Então, quer dizer que eu trato o outro melhor do que eu mesma. A gente precisa E quando eu mostro pro outro por exemplo, quando eu mostro para você, Rê, que você está em primeiro lugar na minha vida, eu estou falando para você que eu estou em segundo.
Eu costumo dizer para os meus assistidos no site terapêutico que assim, eu costumo perguntar quem é a pessoa mais importante na tua vida? Eles nunca respondem eu, nunca. É, Eu pergunto, e a segunda? Né? Geralmente é o filho, a segunda, meu marido, terceiro, meus pais, ou vice-versa, né? Nunca coloca eles como prioridade. E a gente é. precisa estar em primeiro, em segundo e terceiro lugar, para depois vir os outros. Ah, isso é egoísmo? Não, isso é amor, amor próprio. A gente precisa primeiro gostar, se respeitar, se amar, para conseguir amar o outro. E E muita gente crítica, acha, né, Rê? essa crítica que a gente faz a si próprio, né? Quantas vezes eu falei, estou insegura de constelar, né? Essa autocrítica que eu faço a mim mesma é que não me permite a ir para frente. Quem Que não diz que o permite a outro é fluidez. melhor? É óbvio, né? No início eu era assim, e eu acho que agora eu estou com muito mais coragem de constelar, e a gente precisa ter essa coragem, porque vão vir coisas maravilhosas, principalmente o nosso treino para a gente ganhar musculatura, né, no nosso trabalho e fazer e poder ajudar o próximo. Então, a gente não pode se criticar, né? A gente não pode Porque é isso que apontar o dedo. provoca, e é isso que provoca as relações, né? As relações imaturas. Até anotei aqui para trazer isso, né? Essa nossa falta, essa nossa autocrítica e a nossa autorrejeição, né? Porque quando a gente está fazendo isso, criticando, falando, ai, não, eu não tô, eu não posso, eu não sei, que provoca relações com as outras pessoas, relações fracas, relações imaturas, né? Então, às vezes, você sai de um relacionamento amoroso fraco, entra em outro, entra em outro, entra no outro. Gente, o problema não é a pessoa. Na verdade, não existe nenhum problema. Só existe uma solução, que é você se conhecer e se valorizar. Os outros sempre vão tratar a gente como nós nos tratamos. Então, se eu me trato com amor, né? Se eu me trato com cuidado, se eu reconheço as minhas qualidades, as pessoas também vão enxergar, né? Ah, mas Ale, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Né? Muitas das pessoas perguntam, porque realmente, e é por isso que eu gosto de reforçar, não é fácil, gente. Não é fácil. É um desafio, mas o que seria da vida sem os desafios, né? É um trabalho de autoconhecimento, né, Ale? Porque, assim, você bem colocou, né, a questão da ordem do amor, né? A questão das leis, que é o equilíbrio, a ordem e o pertencimento. Quando, na nossa infância, a gente não tem o grupo familiar equilibrado, quando existe um desequilíbrio de troca, nada fica saudável. Mas quando a gente tem algo equilibrado, todas essas três leis, a gente tem uma vida próspera. Então, se hoje, uma vida saudável, se hoje tem algo que me incomoda nas minhas relações, nas relações externas ou internas de familiares, é porque tem algum desequilíbrio de um trauma vivido lá na infância, que minha família não tinha esse equilíbrio nessas três ordens. E que são os grandes causadores da baixa autoestima. Então, a pessoa sente a falta da atenção de alguém porque os meus pais não me deram. Sente falta do amor, porque é o amor que meus pais não me deram. Gente, lembrando que não é que meus pais não deram, eles deram aquilo que eles puderam entregar. Foi a forma como você sentiu que eles não deram. Tem também a falta do carinho. Então, tudo isso, quando faltou na nossa infância, existe algo interrompido na fase adulta, que a vida não flui, que é o fluxo do amor, né? Que é as ordens do amor. E que a gente busca nas nossas relações, quando adulto, essa falta que nós tivemos.
Então a gente cria relacionamentos desequilibrados, né, Ale? Que é a falta de autoestima, é a falta da autovalorização. Porque quando eu não valorizo, eu quero valorizar no outro, então eu faço tudo para o meu marido, eu faço tudo para o meu filho, eu faço tudo para os familiares e não faço nada para mim. Por quê? Porque eu quero o amor, eu quero carinho, eu quero atenção. E daí desequilibra totalmente o meu campo, né, Ale? Total. Isso que você falou é perfeito. Não tenho nada a acrescentar. Eu acho que quando a gente precisa se perceber, né? E não é fácil se perceber, é um desafio. Então, comece a observar no seu dia a dia, nas suas atitudes simples, né? Quando você acorda, será que você prepara o café primeiro para alguém ou primeiro para você? Quando você vai tomar seu banho, será que você de fato toma aquele banho de deixar aquela água cair, de sentir o perfume dos shampoos, do sabonete que você está usando? Ou será que você toma aquele banho correndo para você ir lá fazer alguma coisa, e fazer janta, e fazer alguma coisa, dar atenção para o filho, para o marido, né? Para ligar para alguém que você saiba que está precisando de alguma coisa. Oi, Su, meu amor. Ai, que saudade de você. Vou marcar live. Adoro você, Sueli. Maravilhosa, Rê. Precisa conhecê-la. Eu acho que, legal, quero conhecer. Eu acho que isso que você trouxe, Ale, agora, tá muito no campo da mulher, né? Porque a mulher, ela foi para fora, queria independência, queria um trabalho, mas ela ainda ficou internamente. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar do filho, eu preciso ser a esposa, eu preciso cuidar da casa. E ela sobrecarregou. E isso também fez com que ela tivesse uma baixa autoestima por ela não olhar para ela. Então, eu acho que... E dentro disso que você falou, desculpa te cortar, e aí ela querendo, e na verdade, porque assim, ela acha que tem, né, que fazer isso. Porque nós não temos que fazer nada. Mas com esse peso, quando a mulher traz, quando nós trazemos todo esse peso para nós, sem perceber, a gente também está excluindo o masculino. A gente está deixando esses masculinos de lado. E os homens também estão ficando doentes. Porque essa mulher está doente. Ela está tentando, eu preciso, aquela exaustão. É uma exaustão sem tamanho. E com essa exaustão, ela acaba também bloqueando esse amor, bloqueando essa expansão, essa amorosidade que somos nós, mulheres, que temos. E esse homem está ficando fraco. Então, cada vez mais, esse mundo está ficando com homens femininos, né? Não estou falando pelo amor de Deus, tá, gente? Sexualidade também não estou falando que os homens, que somos nós que estamos deixando os homens assim. Mas, quando a gente assume um papel que não é nosso, a gente está, sem perceber, excluindo ali um marido, um filho, um pai. E quando a gente está na sociedade fazendo esse papel, também estamos, além de nos sobrecarregarmos, diminuindo e excluindo esse masculino. Que somos todos, né? 50, né? Nós temos aí os 50% do masculino, porque senão nós também seríamos, assim, muito fragilzinhas, coisa que nós não somos. E temos os 50% masculino, que é para dar esse equilíbrio, essa base. O homem também. O homem precisa do feminino para ele não virar aquele o ogro, né? O Shrek total, porque até o Shrek, na verdade, tem o seu lado feminino. E também para ele não virar um homem que nós vou colocar aspas nessa frase, nessa palavra, tá? Que é homens fracos. Porque aí a mulher fala assim: caramba, mas ele não tem iniciativa. Ele não toma iniciativa para nada, não me leva para o cinema, não me leva para o motel, não faz isso, não faz aquilo. Mas será que você já não está tomando a frente? Porque só da gente falar, né, cobrar, a gente já está tomando a frente. E aí trava aquela pessoa, né? Então é importante
essa autoestima não ultrapassar o equilíbrio aí entre o feminino e o masculino. Temos que tomar cuidado, porque uma hora a conta chega. E aí, o que é essa conta? Doenças, quebras de relacionamento, de casamento, tem um monte de coisa, né? Inclusive, a gente percebe o desequilíbrio, né? O homem carente, o homem com a falta do amor de pais, de mãe, que deposita na mulher aquela mãe que ele não teve. E a mesma coisa a mulher, a falta do amor, a falta da atenção, ela sobrecarrega, dando para esse homem, que na verdade ela se coloca muito mais alto do que o homem, né? Sim. E o homem acaba ficando menor, apesar de ir para fora, de trabalhar, de colocar o dinheiro na casa, ele se sente pequeno dentro de casa. Então a gente precisa olhar isso com muita atenção. Oi? Gente, tem perguntas, pessoal, né? O pessoal hoje está quietinho, não manda perguntas. E algumas pessoas entraram, então, gente, a gente está aqui propondo um sorteio para quem quiser ser constelada, mandar um direct para mim ou para a Lê, dizendo eu quero. E daí a gente vai sortear e fazer uma constelação online num grupo que nós temos de quinta-feira, com representantes, às vezes com bonecos, para a gente constelar vocês, tá bom? Rê, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, né? Como que, dentro do sistema, da visão sistêmica também, né? E dentro da parte da criança ferida, né? Qual que é a postura, assim, de um adulto? Como que esse adulto se comporta para a gente poder identificar, né? Para a pessoa procurar ajuda. Por exemplo, o que esses adultos podem estar praticando? Qual a postura deles com as outras pessoas, assim, para a gente conseguir, né? Por exemplo, se eu estiver fazendo tal coisa, é porque provavelmente eu tenho uma coisinha lá para fuçar, né? Para resgatar e trazer, assim. Olê, eu diria duas coisas. Eu acho que as pessoas que cobram demais dos outros, né? Minha mulher não faz isso, meu marido não faz isso, porque eu sobrecarrego, porque eu isso, criticar o outro e também julgar o outro. Eu acho que são dois aspectos que eu percebo muito em site terapêutico, que a pessoa está na defensiva. Mas por que ela está na defensiva? Porque ela só quer amor. E quando ela quer amor, o que falta nela? É o amor que ela não teve dos seus pais. Lá na primeira relação, né? A primeira infância. Então, quando eu estou adulto, né? Estou na fase adulta e eu fico criticando muitos outros, julgando muitos outros, é porque eu estou querendo a atenção, eu estou querendo o amor, eu estou querendo o carinho dos outros. E eu não estou tendo da forma como eu quero. Ou como eu imagino receber. O que está em falta? É o amor de pai e mãe. Então, quando eu não estou feliz, quando eu estou insatisfeito nas minhas relações, é porque está faltando o amor. E é normalmente o amor que eu não tive. Né? Que eu acho que eu não tive. Que eu acho que eu não tive, porque na verdade sentido? Faz total. E a forma, né? E aí a gente vai tentando preencher, né, esse vazio. A gente até trouxe um pouco aí dessa questão, né, de não estar insatisfeito, de estar insatisfeito com o corpo, de comer demais. Então, tudo isso é como se tivesse, né? Você imagina aqui, esse copo mesmo, né? Esse copo aqui tá vazio. Aí eu vou, né? E vou colocando, vou preenchendo ele com alguma coisa aqui, com alguma coisa. Só que, na verdade, talvez esse copo só precise de água. Mas eu, inconscientemente, não sei que eu estou com sede de água. E aí eu começo
preencher esse copo com outras coisas, né? É uma analogia só para vocês terem noção. Então, lá na minha, né, qual foi a minha primeira relação? Minha mãe e meu pai, principalmente a minha mãe, né? Que até a gente está falando muito disso esse mês. E aí, como é que foi isso, né? Aí, minha mãe tá tudo bem com a minha mãe, mas será? E essa mãe? Tava tudo bem com essa mãe quando essa mãe ficou grávida? Quando essa mãe te teve? Será que esse pai, né, assumiu essa gravidez? Será que essa mãe pôde aproveitar essa gravidez? Ou será que ela passou necessidade? Será que ela ficou triste? Será que ela sofreu muito? Será que ela teve depressão pós-parto? O que aconteceu com essa mãe? Porque isso são ordens ocultas que podem estar aí causando essa questão da autoestima, da obesidade, Qual foi a outra coisa que eu falei? Da comunicação violenta, né? Isso. De várias questões. E eu vou acrescentar uma coisa, Lê. A gente percebe no site terapêutico, muitas vezes, a pessoa chega que está infeliz, porque infelizmente as pessoas só procuram terapia quando está infeliz, quando tem algo que não está bom, né? E eu acho que a gente tem que fazer terapia mesmo estando bem, porque a gente sempre descobre alguma coisinha ou outra. E outra, né? Como diz Barra de Axis, né? Como pode ser ainda melhor, né? Tudo pode ser ainda melhor. Exatamente. E o que eu percebo, às vezes, alguns assistidos, que falam assim, nossa, mas minha mãe foi tão boa para mim, meu pai foi tão bom, a gente não teve problema, a gente teve uma infância boa. Aí você vai trabalhando, nossa, mas eu não me lembro da minha infância até os 7, 8 anos, eu não me lembro nada que aconteceu atrás. Por quê? Porque nós, para nos defendermos, a gente coloca lá no baú. Eu não lembro. Porque a gente quer o amor de mãe e pai, né? Então a gente esquece os nossos traumas e coloca no baú. Mas a minha vida não está feliz. Será que é da infância? Gente, a grande maioria tem. E acho que a gente precisa ter a coragem que não é apontar, não é julgar, não é criticar pai e mãe, mas é entender que eles nos deram a vida e fizeram o melhor para nós. Pode não ter sido uma gravidez desejada naquele momento, com 16, 17, 18 anos, porque não queria perder a vida, mas eles conseguiram entregar a vida para vocês e o amor veio com o tempo. E foi assim, né? Então a gente precisa ter essa coragem de olhar que só isso que eles conseguiram entregar. Mas a gente sair da birra. Até a Andressa falou alguma coisa de birra aqui, ó. Entra na birra, porque as coisas não são como eu queria. Adulto birrento rejeitando a vida. Exatamente. Então é o que eu falei, é o julgamento, é a crítica, porque a vida não está sendo da forma como eu quero. E a gente precisa olhar para isso. Né? É a crítica para o mundo, né? A falta de aceitação das coisas como elas são, né? E existem muitas coisas, quase todas, que não estão no nosso controle. Então, assim, cara, não está no meu controle. Eu não consigo mudar isso, porque é externo, né? Mas o que eu consigo fazer? Eu consigo mudar de dentro para fora. Como? Né? Cuidando de mim, olhando para mim. Gente, pode parecer clichê, pode parecer chover no molhado, mas a única forma que existe da gente ter relacionamentos melhores, ter trabalhos melhores, ter prosperidade, né? Prosperidade em todos os sentidos, não estou dizendo só de dinheiro, todos os sentidos na vida, abundância, né? Em todos os âmbitos da nossa vida, olhando para dentro. Vai doer no começo, vai ser um movimento solitário, porque a gente se sente muito solitário nesse momento, por isso que é importante a gente fazer isso com suporte, né? Com psicanalista, terapeuta, psicólogo, não importa, né? Espiritual também, cuidar desse seu espiritual, né? Não estou falando de religião, mas procurar algum lugar que você possa ali
se reforçar, porque é a única forma. Toda vez que a gente tenta preencher esses buracos com coisas externas, né? Que aí vem aquela, né? Óbvio que faz bem, né? Você ir lá, cuidar do seu cabelo, cuidar disso, cuidar daquilo, mas não é só isso. Porque se você cuida do seu cabelo, e você tá bem, você vai se sentir ainda melhor, né? Como eu disse, tudo pode ser melhor. Agora, se eu cuido do meu cabelo, mas por dentro eu tô assim, daquele jeito, eu vou pintar de loiro hoje, a semana que vem eu vou pintar de roxo, depois eu vou cortar, depois eu vou deixar crescer, e aí eu vou ficar caçando toda hora alguma coisa para suprir isso. Eu falo que se a gente ficar só olhando para o externo, é muito bom, um botox, um cabelo bem arrumado, uma unha bem arrumada, mas se no externo, nas nossas relações, trabalho, família, amigos, existe um ciclo vicioso de insatisfação, de tristeza, de desequilíbrio emocional, gente, a gente precisa olhar para o interno. O interno precisa estar fortalecido. A gente precisa aprender a se amar. E a Alessandra falou muito bem, a se conectar com a nossa espiritualidade, com o nosso inconsciente, para saber ler o que vem do coração. E não a razão ou o impulsionamento, né? A pessoa respondeu, eu já grito com o outro. Eu até postei esses dias um ciclo, né, de como nós funcionamos. E a gente precisa. E sabe, Rê, você falou isso daí, eu lembrei de um dia que você me falou isso, né? E esse final de semana eu tive essa experiência, né? Que a gente começou a fazer o cuidado, né? Dos chakras, né? De cima para baixo. E aí a cerimônia do cacau que a gente fez lá, que eu conheci, que eu não conhecia, que é fantástico, que o cacau consegue, Já né? ouvi falar. Como se fosse o sangue dos nossos ancestrais, e ele aciona ali o amor, né? No nosso chakra ali do coração, que é uma coisa assim que foi fantástico. E isso, você me disse isso há uns meses atrás, eu não sei se você vai se recordar, mas eu me recordo. Então, que eu estava falando da minha racionalidade e de tudo mais, e aí você falou, Ale, assim, não é só aqui e nem é só aqui. Você daqui você manda para cá e daqui manda para cá. Então, isso acontece esse equilíbrio quando você consegue fluir, trazer, né, aquele sentimento de equilíbrio, de ter leveza nas suas escolhas. Por quê? Porque você está mentalmente, né, e o coração também. Eles estão conversando, né, o cérebro com o coração. Exatamente. Eu sempre falo para os meus assistidos fazerem 3 perguntas quando tiverem que tomar uma atitude, tomar uma ação, que é super importante. Eu posso, eu quero, eu devo, porque é essa comunicação que a gente precisa ter. Mas o coração tem que falar mais alto e não a razão. É o coração. Será que eu devo casar? Será que eu posso? Será que, né? É essas perguntas que a gente precisa fazer para a gente se conectar aqui com a nossa alma. Porque a nossa alma esse tá aqui equilíbrio, né? E esse equilíbrio que a gente traz, né? Fazendo esse cuidado, né? Mente, corpo e alma, esse triângulo aí, ele é tão importante, tão especial, que é a única forma de você olhar, e mesmo que né? Porque nós vamos errar mesmo, nós somos seres humanos. Boa noite! Não sei se é a Flávia, a mulher. É a Silvana. É a Silvana. Nossa amiga, tá, que a gente já fez live com ela. Das Mulheres Empoderadas. Um canal também formidável para todo mundo seguir. Faz um trabalho lindo de live. Poderosíssimas. Arrasou. Boa noite. Gente, então entrou umas 4, 5 pessoas aí de novo, né, Fê? Vamos falar de novo. Gente, quem quiser conhecer, fazer uma sessão de constelação, nós vamos fazer um sorteio depois aqui da live, né, amanhã. Mas mandem para nós. Quem quiser participar do sorteio, vai e coloca lá. Eu quero para mim ou para Rê, né, pelo direct, que a gente vai fazer
aí esse sorteio, tá bom? Para fazer a sessão de Exatamente. constelação sistêmica na quinta. Ale, para a gente fechar, né? A gente falou de tantas coisas aí das relações, de como a gente se comporta, né? O tema fala se você tem muita fome, né? Como é que está sua baixa autoestima. E o tema está linkado à constelação familiar, né? Como que você vê que a constelação pode ajudar a melhorar essa autoestima, né? Às vezes eu falo terapeuticamente, antes de você responder, que quando a gente cuida das nossas feridas, a gente é capaz até de emagrecer ou engordar. O engordar é a Total. pessoa que tem a ferida da rejeição, é muito magrinho e começa a ganhar um pouco mais de peso. E quem, né, tem um corpo mais avantajado, quando cuida dessas feridas, consegue perder peso, né? Mas como que a constelação pode auxiliar as pessoas nessas relações, né? De pais, irmãos, cônjuges, companheiros, né? De trabalho, etc. Eu falo, Rê, que o primeiro passo é a gente realmente equilibrar, né? Tomar o nosso lugar. Quando um constelador fala em relação a tomar o nosso lugar, é a gente realmente se colocar no lugar da nossa família, no trabalho, seja qual relação for. Então, por exemplo, na minha relação com meus pais, qual é o meu lugar? De filho. Então, eu sou menor. Então, eu me coloco no meu lugar de filho, eu deixo aqui com os meus pais o que são deles e eu carrego só o que O é meu. Ale, não sei. Sim, Ale, peraí. tá falhando? Eu não sei se todo mundo escutou, mas para mim você falhou bastante, né? Eu só peguei aí, Falem a aí, gente se colocar no nosso meninas. lugar. Falem aí, meninas. O seu tá bem esquisito para mim aqui, Rê. Gente, fala aí pra gente, tá? Se vocês conseguiram me ouvir, mas de qualquer forma eu vou repetir. Eu estava trazendo, Rê, que nós precisamos. Travou. Ela falou mesmo que travou. Eu estava falando, meninas, que a gente precisa entender quais são as nossas relações e qual é o nosso lugar em cada relação. Então, por exemplo, eu olho para os meus pais. Será que eu não estou querendo fazer muito pelos meus pais? Será que eu não estou carregando o que é deles? Numa relação de marido e mulher, não existe nenhum maior que o outro, né? Será que eu não estou cuidando demais, tratando meu marido como filho? Né? Será que o meu marido não está me tratando como filha, dizendo que eu tenho que fazer toda hora? Então eu tenho que olhar para essas relações que eu tenho com as pessoas e ressignificar. Como que eu vou ressignificar? Né? Existem exercícios, nos procure, que tanto eu quanto a Renata estamos à disposição, né? Constele e se coloquem no lugar. Isso a gente pode fazer sozinho, porque se a gente se perguntar qual que é o meu lugar nessa relação? Nós sabemos, né? Cada um de nós sabemos qual que é o nosso lugar. E aí, a partir com nossos filhos, então, meu filho, aqui, eu sou a mãe, eu sou a grande, você é o pequeno, você é o filho. E a gente se colocando no nosso lugar, né? Trazendo essa individualização para nós, não confundam individualização com egoísmo. A individualização é você cuidar de você, ter o seu lugar, pertencer àquele lugar, né? E deixar que as pessoas também possam ser quem elas são. Nós não estamos aqui para salvar ninguém. Então a gente está aqui quando a gente, eu falo, isso é alucinação, tá? Eu imagino que quando a gente morrer, vai alguém chegar na gente e falar assim: o que você fez? Não vai adiantar você falar assim: eu fui uma boa esposa, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz doações, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Tá, mas e você? O que você foi para você, né? Enquanto você estiver escrevendo no livro da vida do outro, que um livro da vida, né? Enquanto eu vou lá, deixo minha página aqui, né? Minha vida aqui, ó. Enquanto eu estou escrevendo na vida do outro, da minha mãe, do meu pai, do meu filho, do meu marido, a minha vida aqui está em branco. Está passando o livro, né? Então é isso. É dar o lugar, é olhar para você e falar assim, não tá legal. Que relação que tá dando isso aqui?
e dar o lugar, tomar o seu lugar, cuidar de você. Quando você olha para você, todo mundo vai olhar, né? E você também. É maravilhoso, é uma sensação maravilhosa, né? Então é isso, a constelação ela traz isso, ela traz a clareza, ela traz a leveza Ale, de algo que você não tem enxergado. Falhou, Rê, falhou. E estão me ouvindo? Não sei se sou Ale eu ou se é o da Rê. falhou bastante, mas eu acho que entendi. Espero que todo mundo tenha entendido também. Tá Dona bom. Neuza entrou aqui agora, já no finalzinho, mas Oh, enfim. Eu acho que a live foi muito legal, muita informação, Ale, super agradeço. Semana que vem a gente vai falar, acho que sobre sexualidade, né? Um tema aí que o a mês gente está fechando. inteiro, a Thaís falou que voltou. Ai, mas já tá acabando, que peninha. Gente, deve ser essas chuvas aí, né? Aqui não tá legal, deve ter dado pau. Mas enfim, já falamos pra caramba. Já. E semana que vem, que já é mês que vem, que é o mês dos namorados, a gente vai trazer bastante coisa. Então fiquem de olho, que é um tema que eu tô já ansiosa, porque é um tema que faz tempo que eu quero trazer. Então a gente vai falar de sexo, a gente vai falar de casamento, esfriou, esquentou, o que tem a ver, né, nossa primeira relação de amor aí com os homens que vêm na nossa vida, com as mulheres, né, para os homens. A gente vai fazer exercício aqui nas lives, né? Ai, Então tem que ter boa, bastante verdade. gente. É. Então é isso. E Thaís, assiste, também, divulga. e também convide os homens, porque essa live também não é só para meninas, filhas de mãe, é para os filhos da mãe. E também agora no mês de junho a gente vai falar sobre relacionamento. Vão ter várias surpresas. Prepare. Nossa, eu quero muito que os homens entrem. Quem for casada aqui, tiver namorado, convida. A gente vai avisar antes quando tiver os exercícios, porque existem exercícios maravilhosos que dá para vocês fazerem junto com o maridão aí, com o namorado, que vai dar o lugar. Então, gente, nada de homem que não toma frente, que não faz, que não tal, e nada de mulher também mandona aí querendo fazer tudo, resolver tudo. Vamos dar um lugar para nós, né? E ter uma relação leve de amor, Exatamente. respeito e equilíbrio, É principalmente. isso aí. Que é o ideal. Todinha, vem assistir mesmo, compartilhe as lives. Se você gostou, indica aí para o máximo de pessoas para a gente poder levar todo esse conhecimento para o máximo número de pessoas, tá bom? E ó, Obrigada, até Andresa. Andresa também colocou ali, constelei semana passada, vocês foram maravilhosas. Somos, eu perdi. Andresa. Somos Perdi. todas maravilhosas, né? E estamos juntas. Quem sabe aí no mês de junho não entra nós três aqui em alguma para falar sobre esses temas. A gente Eu acho que vamos seria juntas. até legal trazer alguém que já constelou e trazer a experiência. Vamos pensar nisso, Ale. Vamos Andresa, sim. se prepara que eu vou te chamar. E amanhã, 11 horas da manhã, eu estou fazendo uma live com a Andresa, trazendo mais autoconhecimento para vocês. Segue a Andresa também, que está fazendo baralho terapêutico semana que vem, aí Ai, gratuito para que vocês. delícia! Gente, segue aí, hein? Espaço Muita coisa. Lotus. Um beijo para Legal. vocês. Beijo, até a próxima, Lê. Obrigada. Até. Boa Fica com noite, Deus. Eu que gente. agradeço. Boa noite. Obrigada, boa noite.